fazer o seu desejo se realizar muito mais rápido. Esse é o vídeo de hoje, onde a gente vai falar de Vortex. Vamos comigo! You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Ai, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Daqui um abraço! Como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem com vocês? Se você é novo ou nova aqui no canal e não me conhece, eu sou Mel, sou uma baiana morando aqui no Vale do Silício, na Califórnia, sou psicóloga e hoje a gente vai falar de lei da atração e de Vortex. E de como é que você vai fazer o seu desejo se realizar muito mais rápido. Quando você entender como é que funciona o Vortex e como é que você faz para estar no seu Vortex, você vai ver que as coisas vão caminhar muito mais rápido para você. E esse entendimento me ajudou muito no processo de materializar as coisas que eu quero com relação à lei da atração. Mel, e o que é Vortex? Onde é que você ouviu esse nome Vortex? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Isso tudo é muito novo pra mim. Olha só, eu conheci o conceito de Vortex através da Esther Hicks, dos ensinamentos, né? Através da Esther Hicks, onde ela traz os ensinamentos dos Abraham Hicks, né? Então, através dos livros da Esther Hicks, dos vídeos, das coisas que ela divide, a Esther Hicks, gente, ela já fala de lei da atração há muito tempo, muito antes do filme O Segredo. Eu já conheço o trabalho dela há muito tempo, não foi antes do filme O Segredo que eu conheci, foi depois, mas eu já estudo e leio muito sobre tudo que ela divide e é incrível. Então, se você quer ler mais sobre Vortex, quer se aprofundar ainda mais, você vai encontrar nos livros da Esther Hicks sobre os ensinamentos dos Abraham Hicks. E aí você vai poder se aprofundar também muito mais se você quiser, tá? Tem um livro que eu indico, que é Peça e Será Atendido, aqui nos Estados Unidos, Ask and It's Given. É um livro assim que eu leio e releio várias vezes, ele é cheio de ferramentas bem interessantes também. Mas eu vou trazer muito mais sobre esse assunto pra vocês aqui no canal também, tá? Então a gente vai junto. Pra gente entender sobre Vortex, a gente precisa entender o nosso papel, tá? Dentro da criação. Nós, na verdade, não somos criadores, nós somos co-criadores da nossa realidade. Vocês já me ouviram falar isso várias vezes aqui no canal. A gente co-cria em união com essa força superior, né, com a fonte. A Esther Hicks chama de fonte, eu chamo de Deus. Você pode chamar do que você quiser, força universal, força maior, que é essa força que conecta a todos nós. Então, nós co-criamos a nossa realidade junto com essa força superior. Então, a gente precisa entender que a nossa conexão com o divino é muito importante para a gente co-criar a realidade que a gente deseja. Então, todos nós temos a nossa versão que é física, que a gente consegue enxergar. É a Mel que está conversando com você todos os dias, essa pessoa aí que está conversando comigo toda semana, tá? E todos nós também temos a nossa versão não física, que é a nossa centelha divina, que é a nossa conexão com a fonte, né? Todos nós temos conexão com a fonte, é o eu sou dentro da gente, tá? Então, a gente precisa nutrir essa conexão com a fonte. A gente precisa estar o tempo todo conectado para a gente agir em alinhamento com a fonte. Então, todos nós temos o nosso eu superior, que é o nosso euzinho lá, que é a nossa centelha divina, que é a nossa conexão com a fonte, certo? E o que o nosso eu superior vibra? Ele vibra nas melhores vibrações, nas mais altas vibrações. Ele vibra no amor, ele vibra na paz, ele vibra na abundância, ele vibra na felicidade. As vibrações do nosso eu superior são muito altas, né? Então, quando a gente consegue se conectar cada vez mais com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, mais a gente vai conseguir materializar as coisas muito mais rápido. Por quê? Porque a vibração é muito mais intensa e a vibração é muito mais alta. A gente que às vezes se desconecta do nosso eu superior e a gente acaba se perdendo, tá? E por isso a gente entra em energia de escassez, a gente entra em energia de falta de fé, de falta de foco, de dúvida. Então seu eu superior, ele tá conectado com o fluxo do universo. Ele tá conectado com a fonte. E toda vez que você entra nesse fluxo do universo, você vai ver como as coisas começam a acontecer para você naturalmente. Então começa a acontecer muitas bênçãos na sua vida, as coisas começam a dar certo, tudo começa a caminhar
Por quê? Porque você está dentro do seu vórtex. Então o vórtex é exatamente isso. É esse fluxo do universo, essa conexão sua que todos nós temos, né? Sua, minha, de todas as pessoas com o divino, e que faz a gente estar em alinhamento profundo e que as coisas comecem a acontecer. Então, para você estar no seu vórtex, o que você precisa fazer? Você precisa vibrar na frequência da centelha divina, na frequência do seu eu superior, na frequência de Deus, né, como eu costumo chamar. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, ai, que seja feita a vontade de Deus para minha vida, né, eu quero que a vontade de Deus esteja alinhada com as vontades do meu coração. É por quê? Porque quando está alinhado, em alinhamento, aquele seu desejo, aquele seu pedido e a sua centelha divina, quando o seu pedido realmente vem do coração, por isso que eu falo tanto para vocês, é importante da gente realmente questionar os nossos pedidos. Será que esse pedido vem do meu coração? Será que esse pedido vem da minha centelha divina? Porque às vezes a gente pede coisas que são tão, assim, desconectadas com o que a gente realmente quer. Às vezes a gente pede coisas por influência dos nossos pais, dos nossos amigos, da sociedade, do que a sociedade espera que dê dinheiro. Então a gente acaba fazendo pedidos que trazem pra gente até um resultado positivo, né, num primeiro momento, mas depois a gente começa a ficar triste. Eu vou contar pra vocês, uma vez eu tive a experiência de passar no concurso, já contei algumas outras vezes, e eu queria muito passar no concurso do Sara. E quando eu passei no concurso do Sara, eu vi que não tinha nada a ver comigo. E hoje em dia, entendendo todo o meu processo, entendendo muito mais de lei da atração, entendendo muito mais da minha conexão com Deus, né, com essa centelha divina, eu entendo que não eram desejos reais da minha centelha, que eram desejos do meu ego, eram desejos, né, daquele momento que eu tava vivendo. Então era o que eu consegui enxergar que era bom pra minha vida, mas hoje em dia eu vejo que não tinha muito a ver com quem eu realmente era, com a minha pessoa, com o meu coração, com o que eu gostaria de fazer no mundo. Então, às vezes a gente faz escolhas que a gente acha que são conectadas com a nossa essência e não são. Enfim, o que você precisa entender é que toda vez que você estiver dentro do seu vórtex, toda vez que você estiver nesse alinhamento, toda vez que você estiver conectado com o seu eu superior, com a fonte, as coisas vão acontecer muito mais rápido pra você do que quando você está desconectado, querendo fazer as coisas a todo custo, forçar de todo jeito aquela coisa pra dar certo, tentando controlar todos os aspectos. Por que eu falo que a gente é co-criador? Porque a gente tem um papel, né, nessa criação da nossa realidade, mas também tem a parte divina na criação dessa realidade e que a gente tem que se abrir para as coisas acontecerem, pra gente ser guiado durante todo esse processo. Não adianta de nada a gente se acabar de fazer com estresse, com cansaço, chateado, mal-humorado, e as coisas não fluem naturalmente. É impressionante, quando você está em alinhamento com o seu vórtex, você está em alinhamento com Deus, as coisas começam a fluir de uma maneira tão natural. De repente aquilo que você quer fazer, você arranja uma ajuda, alguém te dá um livro, a coisa flui, e aí você recebe uma ajuda daqui, uma ajuda dali, tudo parece que se encaixa. Você fala, gente, que incrível, eu queria fazer um curso, bem na hora que eu queria fazer o curso, surgiu o dinheiro para pagar o curso, e aí surgiu a pessoa que vai ficar com meu filho para poder ir pro curso. Foi assim, sabe, quando tudo acontece, é porque você tá realmente em alinhamento com o divino, você tá dentro do seu vórtex e as coisas funcionam assim, naturalmente. Então existe a sua parte nessa criação, existe a parte, né, de Deus nessa criação também. Então a cocriação é essa união, essa conexão, né, que flui naturalmente quando tudo está em alinhamento. Então o que você tem que entender é que você não pode ficar se desalinhando da sua centelha, porque toda vez que você se desalinha da sua centelha, você vai ter muito mais dificuldade para as coisas acontecerem para você. Por isso que no Theta Healing, gente, as curas elas são feitas muito mais rápido. Por quê? Porque as curas são feitas num lugar de conexão com a fonte. Toda vez que você está em conexão com a fonte, as curas acontecem muito mais rápido. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal que se chama Lei da Atração 1000 vezes mais rápido. Eu acho que esse vídeo vai poder ajudar também muita gente e complementa um pouco isso que eu falo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra você assistir esse vídeo também, tá? Mas, gente, quando a gente faz um pedido pro universo, toda vez que você tem um desejo, tem um pensamento, uma coisa que você quer muito atingir,
aquele desejo, ele passa a existir lá no seu vórtex, tá? Então tudo que você quer, sua casa, o carro, uma vida melhor, um emprego diferente, um relacionamento melhor, tudo isso passa a existir no seu vórtex. Mas Melzinha, tem todas essas coisas maravilhosas aí no meu vórtex, né? Porque eu já coloquei aquilo no meu pensamento, eu já comecei a vibrar para atrair, para materializar aquilo que eu quero. Como é que eu faço para aquilo se manifestar, para aquilo realmente se materializar aqui no campo físico? Você já pediu, né? Você já colocou no seu vórtex. Para aquilo se materializar, o que você precisa fazer é simplesmente nutrir os melhores pensamentos, as melhores vibrações, a ausência de dúvida. Lembra dos 3 passos de lei da atração, né? Eu peço, acredite e receba. Tem até um vídeo sobre isso também. Então você pediu, você colocou lá no seu vórtex. Você precisa acreditar que é pra você. Você precisa se sentir digno, merecedor de ter aquilo. Você precisa acreditar que é possível pra você. E para receber é preciso ter a ausência de dúvida. Receber é simplesmente você não ter dúvida nenhuma. Você tem certeza absoluta que aquilo tá vindo para você. Então você não precisa se preocupar. O que você precisa fazer é nutrir os melhores pensamentos e as melhores vibrações. Por que você não consegue materializar um monte de coisa que tá aí disponível para você dentro do seu vórtex? Porque você fica com falta de fé, porque você duvida, porque você acha que não é possível, porque você olha para sua realidade e pensa, mas isso não é possível para mim. Então todas essas vibrações que você tá nutrindo não são conexão com a fonte, não são conexão com o divino. Toda vez que você nutre tudo isso, dificilmente você vai conseguir materializar. Porque você não consegue entrar em alinhamento. Novamente a mesma coisa, tá? Então, o seu papel no universo, qual é o seu papel, qual é o seu papel de Deus no universo, né? O seu papel é entrar em ação no mundo, em alinhamento com a fonte, em alinhamento com o seu vórtex, para as coisas fluírem. Tá? E aí você vai me perguntar, então quão rápido eu consigo fazer isso? Você pode conseguir fazer isso da noite pro dia, você pode conseguir fazer isso em 1 mês, anos, depende de você, o quão rápido você vai se desconectar de vibrações que não são positivas, o quão rápido você vai se desconectar do julgamento, da raiva, do pensamento negativo, da falta de fé. O quão rápido você vai conseguir se desconectar de tudo isso? O quão rápido você vai liberar essa resistência para as coisas acontecerem? Quando você elimina essa resistência, é que as coisas vão acontecendo na sua vida. Se você acha que é possível você ganhar R$1 milhão, você tem certeza que é possível para você, você vai conseguir ganhar. Se você não tem certeza, eu acho que não é possível para mim, mas como que eu vou fazer isso? Você está no controle. Então não é possível, então a coisa vai demorar muito mais de acontecer. Vamos imaginar que a pessoa olha uma Ferrari e fala, que linda, eu queria uma Ferrari, não, mas é muito pra mim, eu não tenho condições. Ela só consegue ver aquilo que ela consegue enxergar de acordo com o trabalho dela, o salário que ela ganha. Então a gente é muito assim questionador, a gente quer controlar tudo. E quando a gente começa a visualizar que é possível comprar só até um determinado carro, a gente só vai conseguir chegar até ali, que é onde a nossa consciência consegue enxergar. Então é muito ter consciência do que é possível pra gente. Se eu coloco na minha cabeça que é possível pra mim, eu tomo consciência de que é possível pra mim ter uma Ferrari, ter um Tesla, ter qualquer carro que eu sempre sonhei, então é possível pra mim, de verdade, né? Não é da boca pra fora, é ter uma consciência realmente real, é ter fé e certeza de que, não, independente do como, as coisas vão acontecer, vão se materializar. E a gente nutre os melhores pensamentos, as melhores vibrações, e a gente entra em ação no mundo, alinhado com essa vibração, as coisas vão acontecer pra gente. Então aí a gente conseguir um determinado carro, a gente já consegue sonhar no outro maior. A gente é sempre assim, a gente tem que ver pra crer, a gente tem que conseguir alguma coisa pra gente conseguir manifestar muito lá na frente. Mas no fundo a gente não precisa de nada disso. Se a gente se conecta com a fonte, se a gente se alinha com o divino, se a gente confia de que é possível pra gente materializar tudo aquilo que a gente deseja, em cocriação, a gente consegue fazer tudo isso. Tá? Então esse é o nosso vídeo sobre Vórtex. Eu espero de coração que tenha te ajudado de alguma forma. Se ficaram dúvidas, me deixe saber. A gente vai continuar conversando sobre isso, tá bom? Em outros vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado. Espero que tenha ficado claro. E escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou, tá, do vídeo de hoje. Compartilha com outras pessoas que podem gostar desse vídeo. E se você ainda não me segue no Instagram, passa lá. Meu Instagram é Melodia Moreno. A gente conversa todos os dias por lá, tá bom? Um beijo no coração de cada um e cada uma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.